Então, bom dia e sejam bem-vindas à Comissão do Ambiente e ao Grupo de Trabalho das Audiências. Para os seus deputados aqui presentes, enfim, já estão alguns aí a fazer umas chamadas, mas regressam já. De qualquer modo, enquanto não chegam, só para dizer que vocês têm cerca de 10 minutos para fazer a vossa apresentação. Depois os seus deputados terão até 3 minutos para levantar alguma questão e depois terão no final mais 10 minutos para responder às questões ou acrescentar alguma coisa, ou digamos, ao vosso comentário. Nós temos aqui connosco a doutora Ana Isabel Trigo Moraes e a engenheira Luísa Pinheiro, da Sociedade Ponto Verde. Portanto, faz favor. Com licença. Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar todos, desejar um bom dia nestes tempos tão agitados também aqui no Parlamento, mas não só, no país e, enfim, por essa Europa fora, e dizer que sentimos como uma grande oportunidade este nosso encontro, esta nossa reunião, para vos deixarmos aqui um conjunto de preocupações que a Sociedade Ponto Verde gostaria de vos trazer relativamente ao funcionamento do sistema da reciclagem em Portugal, usando aqui o tema mais técnico, o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, e também um conjunto de reflexões um bocadinho mais alargadas relativamente aos grandes desafios que o setor do ambiente tem aqui pela frente, nomeadamente no conjunto de diplomas e de diretivas que teremos que transpor para o ordenamento jurídico português muito em breve, aliás, ainda este ano, e também a partilhar numa última reflexão aquilo que, no entender da Sociedade Ponto Verde, pode ser uma oportunidade para o país, agora que o Green Deal foi considerado como, enfim, o Pacto Ecológico Europeu, peço desculpa, foi considerado uma estratégia importante para a Europa desenvolver uma política ambiental, económica, que adote, enfim, este espaço económico, capacidade competitiva, enfim, no conjunto do mundo. Assim sendo, começava por dizer que a Sociedade Ponto Verde, há mais de 20 anos, que opera o sistema da reciclagem em Portugal, o sistema Ponto Verde, que basicamente tem como missão encaminhar para valorização e para reciclagem as embalagens que resultam do consumo da generalidade dos portugueses e, portanto, trabalhamos numa cadeia de valor em que nós, enfim, cobramos o ecovalor a quem coloca no mercado embalagens que suportam o consumo, os produtos de grande consumo, e com esse ecovalor nós financiamos os nossos parceiros do sistema, que são os serviços municipais e municipalizados, que eles sim gerem operacionalmente o sistema da reciclagem, vulgo a infraestrutura dos ecopontos, o amarelo, o azul e o verde, que existem no país todo. Além disso, a Sociedade Ponto Verde tem uma responsabilidade de que muito nos orgulhamos e que consideramos fundamental e com resultados para mostrar, que tem a ver com a sensibilização ao cidadão nas suas campanhas de educação e sensibilização que faz desde 1996. A Sociedade Ponto Verde já investiu mais de 50 milhões de euros na sensibilização aos portugueses para promover os melhores hábitos de reciclagem e de separação das embalagens, reconhecendo que temos muito ainda que fazer, porque os desafios que temos hoje não são os mesmos que tínhamos há 20 anos. Queria dizer aos seus deputados que não tem sido fácil viver estes últimos tempos, porque apesar de quando falamos de metas de recolha e de reciclagem de embalagens, há sempre aqui uma certa tendência para não nos entendermos relativamente aos números, porque a verdade é que as metas são-nos impostas pela Europa, a verdade é que as metas da reciclagem muitas vezes têm sido notícia pelos maus motivos, ou seja, porque o país não atinge essas metas, mas a verdade é que, no que diz respeito à recolha seletiva das embalagens e ao SIGRE, ao Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens, Portugal tem cumprido largamente as suas metas naquilo que diz respeito ao encaminhamento para a reciclagem das embalagens de plástico, papel cartão, metal, madeira, havendo aqui algum problema no vidro, que é um material mais complicado de tratar. E, portanto, no que diz respeito à recolha seletiva das embalagens, Portugal está até preparado, e aqui focava-me num dos materiais, que é o plástico, para, fazendo um esforço que ainda é necessário, cumprir as novas metas que hão de entrar em vigor a partir de 2025 e que em 2030 são também muito exigentes. Dito isto, queria também dizer que o quadro jurídico e o quadro legal que temos em Portugal para o setor dos resíduos tem trazido à Sociedade Ponto Verde algumas dificuldades em cumprir o seu papel e tem havido, de
facto, aqui situações em que não é totalmente claro o melhor funcionamento do sistema. Ao Parlamento, aos senhores deputados, particularmente a esta Comissão, que, enfim, muita responsabilidade julgo ter naquilo que serão os grandes instrumentos que o país poderá dotar-se para ter uma política pública para a gestão dos resíduos que, de facto, nos ajude não só a tornar Portugal um país que, de facto, adota as melhores práticas ambientais e proteja os seus recursos, porque eu acho que no final do dia e para a sociedade de Ponto Verde este é o grande desígnio e é o grande desafio que nós temos, mas também pedia que tivessem o cuidado de preparar todas essas medidas com base naquilo que é o terreno, aquilo que é a realidade e aquilo que é a operação que nos compete com os nossos parceiros promover. Dito isto, queria também dizer que a gestão do setor dos resíduos não é feita individualmente por uma entidade gestora, a Ponto Verde é uma entidade de compliance, ou seja, nós existimos para que quem coloca embalagens no mercado possa dar cumprimento à sua obrigação legal de desencaminhar para a reciclagem. Dizendo isto, queria dizer que nós trabalhamos numa cadeia de valor e com parcerias muito importantes e que estamos sujeitos a que, de facto, no final da cadeia, quando mandamos para a reciclagem os nossos produtos e os nossos materiais, de facto, estamos sujeitos a grandes alterações no mercado e trabalhamos no mercado mundial de reciclagem e de valorização desses produtos. Queria também chamar, enfim, uma particular, talvez quase que um pedido que eu deixava aqui a esta Comissão, de responsabilidade que vamos ter na transposição das próximas diretivas europeias que afetam diretamente estes temas. Refiro-me particularmente à Diretiva de Resíduos, à Diretiva de Embalagem e, enfim, já foi anunciado pelo Sr. Ministro do Ambiente uma antecipação de algumas medidas relativas à transposição da Diretiva dos Single-Use Plastics, dos plásticos de uso único. Para a sociedade de Ponto Verde é uma grande oportunidade para podermos, enfim, corrigir um conjunto de questões no nosso ordenamento jurídico e aspectos que são necessários para que a cadeia de valor funcione melhor e se atinjam os seus objetivos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pedia muita cuidado, sensibilidade e atenção na maneira como transpomos estes instrumentos, até porque eles vão originar grandes responsabilidades ao país e ao exigirem ao país, exigem aos agentes económicos e aos agentes desta cadeia de valor. Terminando esta intervenção inicial, gostaria também de partilhar com os senhores deputados que temos vindo a estudar e a aprofundar o nosso conhecimento relativamente ao Pacto Ecológico Europeu. E consideramos que o Pacto traz aqui oportunidades importantes para o país, nomeadamente para uma espécie de uma industrialização verde do país, na medida em que traz oportunidades para que se crie em Portugal novas empresas, mais indústria, mais emprego e mais valor económico no setor da reciclagem. Para a sociedade de Ponto Verde, que no final desta cadeia toda fica com os resíduos que depois tem que os valorizar para reciclar, um dos aspectos e uma das dificuldades que temos muitas vezes é ter pouca indústria de reciclagem em Portugal. Isto não é uma verdade absoluta para todos os materiais, é diferente, o vidro não se comporta da mesma maneira que o plástico e o plástico não se comporta da mesma maneira que um componente do plástico, como por exemplo é a cal, mas a verdade é que com a adoção das novas metas e a exigência europeia que aí vem, com a necessidade que nós vamos ter de mandar para reciclagem esses resíduos, temos de facto que perceber que a prazo, nos próximos 5, nos próximos 10 anos, a indústria da reciclagem tem um potencial verdadeiramente reconhecido para crescer e para tornar-se aqui, de facto, um país que tenha capacidade de reciclar e de criar, de facto, aqui um mercado de matérias-primas que possam voltar a entrar no consumo e aqui concretizar e darmos corpo à tão famosa economia circular que aí vem. Aliás, falando em economia circular, neste próximo, enfim, medidas e este próximo pacote que a Comissão está a trabalhar e que irá dar-nos nota de mais informações em breve, há um pilar importante que é o pilar da economia circular, onde de facto se prevê, enfim, um conjunto até de financiamentos para promover a criação desta indústria de reciclagem, porque a Europa vai precisar cada vez mais, porque senão o que acontece é que nós vamos ter capacidade de recolher muitos resíduos de embalagem, mas depois vamos ter mais dificuldade em tratá-los, em valorizá-los para que se tornem matéria-prima e que voltem outra vez a entrar no consumo. Nota final, senhor deputado. Eu estou a ver mal, não consigo ver quanto é que diz ali, mas eu quanto é que... 8, muito bem, então estou quase lá. Queria partilhar
com esta Comissão um sentimento da sociedade Ponto Verde que sinaliza uma necessidade que julgamos ser muito evidente. E tem a ver com a necessidade de trazermos mais transparência para o funcionamento da cadeia de valor da gestão dos resíduos em Portugal. A Sociedade Ponto Verde cobra aos seus clientes que colocam embalagens no mercado e que transferem para nós a responsabilidade de as valorizar e reciclar uma taxa, que é o chamado valor Ponto Verde, o ecovalor, e dessa taxa, nós por cada euro que cobramos, 88 cêntimos é para pagar aos nossos parceiros, aos serviços municipais e multimunicipais ou intermunicipais que gerem a infraestrutura da reciclagem em Portugal. O resto nós investimos em comunicação, sensibilização e investigação e desenvolvimento. E dizer que nós precisamos desta cadeia de valor mais transparente para que, de facto, se perceba e o cidadão perceba que está a pagar para que se lhe seja prestado um serviço e para que a cadeia funcione melhor e que o nível de serviço ao cidadão seja melhor, mais conveniente, seria muito importante que esta cadeia fosse mais transparente e que se percebesse como é que se financia, como é que se paga a reciclagem em Portugal, porque essa transparência, Sr. Presidente, é necessária para os grandes desígnios que aí temos e para podermos todos fazer com que a cadeia seja mais eficaz, mais eficiente e que seja ajustada àquilo que as pessoas podem pagar. Já agora dizer também que o setor da reciclagem em Portugal, e a Sociedade Ponto Verde tem muitos exemplos nessa matéria ao longo destes anos de história, mas prepara-se para responder muito rapidamente nos próximos anos. Toda a cadeia de valor da reciclagem tem que se aproximar cada vez mais à ciência, à investigação, às universidades, porque nós vamos precisar de ter soluções que hoje em dia não existem para dar cumprimento, por exemplo, a algumas indicações e a obrigações que são geradas, enfim, pelo legislador e, neste caso, também pelos senhores, em que dificilmente há soluções tecnológicas para isso. Fecho com um exemplo muito simples, nomeadamente no que diz respeito à utilização dos plásticos e às embalagens de plásticos para servir o consumidor. A Sociedade Ponto Verde reconhece que nós temos todos que usar melhor o plástico, temos que usar melhor plástico e tratar melhor o plástico no seu fim de vida, mas reconhecendo isso também se reconhece nos nossos clientes que muitas vezes não têm solução para substituir embalagem por outro tipo de embalagem e isso cria grandes dificuldades. Estou no final do meu tempo para o momento inicial, era isto que tinha para partilhar convosco. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. Depois terá a oportunidade, eventualmente, para acrescentar mais alguma coisa. Se não houver oposição dos seus deputados do PS e do PSD, daria a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que pediu, que tem urgência em sair. Então, daria a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador, e queria cumprimentar a todos, lamentar, mas tenho que, a seguir a fazer a minha intervenção, ter que ir para outra comissão, temos que nos desdobrar em várias comissões que estão a decorrer ao mesmo tempo, nomeadamente uma que está aqui como Ministro do Ambiente, para a qual eu terei que ir a seguir, mas posso ver depois a gravação e também estará cá o nosso assessor para dar conta do que aqui foi falado. Antes de mais, dar conta de uma coisa que julgo que é óbvia, que o Bloco de Esquerda entende que a estrutura de recolha de resíduos e tratamento de resíduos no país devia ser diferente, devia ser pública, mas vou-lhe fazer perguntas sobre a estrutura que realmente existe. E dar conta também de que eu sou da geração do macaco Gervásio e que aprendi as boas regras com o Gervásio. Mas, apesar do Gervásio já ter muitos anos, nós continuamos a mandar demasiado lixo para aterro e ainda por cima está a piorar. Nós, em 2016, mandamos 29% dos resíduos para aterro e em 2018, 33,4%, ou seja, está a piorar. E a minha primeira pergunta é para que estamos a mandar mais resíduos para aterros? Obviamente estamos a falar de uma mistura de resíduos, mas nessa parte é uma componente importante de plástico e de outras embalagens que não são, obviamente, recicladas ou reutilizadas como deviam. Outra questão é, na qualidade, a Sociedade Ponto Verde tem uma qualidade dupla, não é? É responsável, uma entidade gestora e responsável, nomeadamente plástico e outras embalagens que existem no mercado, mas representa também quem mete essas embalagens e esse plástico no mercado. E aquilo que eu queria perguntar, mais até do que a parte da reciclagem, que já perguntei, é porque é que não há menos embalagens a entrar no mercado? Porque é que os produtores, e ainda há pouco tempo tivemos aqui uma discussão sobre a lei da sobreembalagem, que julgo que estarão a par, e que medidas é que seria possível termos para menos introdução de embalagens, porque não é razoável que uma caixa de iogurtes venha embalada
em mais papel. Não é razoável que latas de alumínio com milho venham embaladas em plástico, que embalagens Tetra Pak venham mais embaladas em plástico. Portanto, parece-me que a sociedade de Ponto Verde, mais do que prestar contas neste momento, que deve fazer, e quer que o faça, sobre as metas de reciclagem que estão a falhar, sobre as partes posteriores em relação ao plástico e a outras embalagens, eu gostaria que nos dissessem porque é que os produtores, embaladores, que também a sociedade Ponto Verde representa, não metem menos embalagens no mercado, e já agora dar conta que é uma situação porventura que os poderá estar em conflito de interesses, porque ao mesmo tempo que são responsáveis pela recolha e tratamento de embalagens, representam também quem mete embalagens no mercado. Nós somos a favor, obviamente, de redução, antes de mais, de embalagens, e queria que nos falasse sobre isso e também sobre eventuais falhas de legislação que possam existir. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra à Sra. Deputada Joana Bento, do PS. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação, a doutora Ana Isabel Trigo Moraes e o engenheiro Luís Pinheiro pelo este pedido de audiência para falar dos desafios e das oportunidades que estão associadas a este setor, falou das oportunidades de uma forma que penso que toda a gente percebeu aquilo que quer dizer com oportunidade em relação ao Pacto Ecológico Europeu, mas houve duas situações que eu gostava que nos esclarecesse, nomeadamente porque afirma que o quadro jurídico atual e aquele que está para ser transposto irá criar dificuldades ao cumprir o vosso papel. Eu gostava muito que concretizasse essas dificuldades. Depois diz que também essa transposição será a oportunidade para corrigir problemas, e eu queria que nos indicasse quais, de forma a que nós, quando essa transposição, estejamos atentos para que possamos, de facto, todos corrigir e contribuir para aquilo que é um desígnio nacional. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Leitão, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Gostaria de começar por cumprimentar e agradecer a vossa vinda cá a este grupo de trabalho. Eu começaria por questionar, abordou a questão da capacidade instalada da reciclagem. Não tendo essa capacidade e sendo produtores e sendo assegurada a devida recolha destes resíduos, qual é que é o destino atual? Exportamos, pergunto-se se esta afirmação está correta. E neste âmbito, quais é que são as medidas, no vosso entendimento, que deveriam ser adotadas para incentivar a instalação desta capacidade de reciclar estes resíduos? Relativamente a um assunto que teve em discussão e sobre o qual até reunimos muito recentemente no que concerne à redução dos resíduos de embalagens, na questão da ecomodulação, que tipos de incentivos ou introdução de sobrecustos é que, no vosso entendimento, podem ser adotados para que os produtores tenham em mente e, no fundo, hajam de acordo com este desígnio europeu e nacional de reduzir os resíduos provenientes do embalamento? Também, no vosso entendimento, quais é que são as principais fragilidades e desafios em que se encontram no setor que representam? Considerando as metas e os resultados obtidos em Portugal, consideram existir uma necessidade da revisão das fileiras dos resíduos existentes? Se sim, em que sentido? Na vossa opinião, o que é urgente garantir em Portugal para que Portugal cumpra as metas a que está obrigado, e em que é que o Parlamento pode e deve participar nesse processo? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito bom dia, agradeço a vossa exposição. Bom, começava por enquadrar também aquela que é a nossa visão para a questão dos resíduos em geral, mas em particular para a reciclagem. Nós achamos que é possível e há margem, tanto de um plano da União Europeia e das metas que foram traçadas, como daquelas que temos vindo a adotar em Portugal. É possível ser mais ambicioso e é possível fazer melhor. Mas há aqui uma questão da qual nós não podemos fugir e que temos insistido muito, que é a questão da produção. Ou seja, de facto, há uma produção de resíduos em que as embalagens que estivemos a discutir na sexta-feira
são um exemplo, exagerada, desadequada às necessidades e, portanto, enquanto não transpusermos isso, parece-nos que estaremos sempre à volta do problema. Compreendemos naturalmente que há vários interessados e vários agentes e vários interesses que é preciso compaginar e, naturalmente, que compreendemos isso e que também achamos que as coisas devem ser feitas de uma forma equilibrada, mas se não pusermos o dedo na ferida, na questão de fundo, por mais esforços que façamos, parece-nos inglório. Posto isto, e dentro desta ideia de que é possível ir mais longe dentro da reciclagem, do reaproveitamento, na política dos R's, gostaria de compreender que medidas é que poderiam contribuir, na vossa perspectiva, para que haja maior percepção, ou seja, para que os cidadãos, né, e as pessoas tenham uma melhor percepção deste percurso, esta ideia da transparência, não é? Que nos parece muito importante nos dias que correm, que se valorize. Depois, por outro lado, também era compreender que esforços, ou seja, num plano médio, curto e médio, que esforços pode fazer para cumprir com as metas que hoje temos e também, se fosse possível, naturalmente terão um balanço daquelas que foram as estratégias que adotaram, um investimento considerável em consciencialização, nesse tipo de sensibilização, que estratégias consideraram mais eficazes e de que forma é que o Estado pode contribuir para as multiplicar e para realmente atingirmos maior disponibilidade para a reciclagem. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Por finalmente, passar a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor. Agradecer a vossa presença e a exposição que fizeram. Como sabem, esta é uma questão que nos é cara e que temos tido várias propostas e projetos relativamente, sobretudo, ao que se refere às embalagens e, infelizmente, o projeto na semana passada não passou da redução de embalagens e não de proibição de embalagens, como é óbvio, não o podemos fazer e, por isso, lamentamos que não tenha passado, que não tenhamos dado este passo num caminho diferente e num caminho de redução que é o que é necessário fazer. Davam-se aqui alguns exemplos, mas eu acho que o exemplo que eu vi até hoje mais caricato, para não lhe chamar outra coisa, que é um pacote de bolachas, de bolachas individuais, de saquinhos individuais, de bolachas de água e sal, que tem um primeiro plástico, depois tem um cartão, depois tem um segundo plástico e depois, dentro deste segundo plástico, tem os pacotinhos individuais. Ou seja, isto é ridículo, não é? Não se percebe o porquê de tanto lixo para se chegar a um bem alimentar, não é? Por isso, havia aqui esta intenção de diminuir e de reduzir, de chamar também os produtores a fazerem e a terem um produto diferente e a oferecerem um produto diferente ao consumidor. Nós sabemos que todas as políticas de educação e de incentivo para a reciclagem são muitas, é na televisão, é nas escolas, é em todo lado. Mas aquilo que depois verificamos junto dos vizinhos e dos familiares é que depois se o ecoponto fica muito longe, se as ilhas ficam muito longe, as pessoas já não fazem, não é? E então ainda pagam a taxa de lixo, ainda vão ter que andar com o lixo para trás e para a frente e metê-lo no carro e ir. Nós sabemos que isto existe. Apesar das pessoas estarem sensibilizadas para a causa e de saberem que é necessário reduzir, para além de reduzir o lixo que se faz, ter também este cuidado de o reciclar, nem sempre é fácil fazê-lo no que diz respeito aos locais onde estamos inseridos. Por isso, saber também qual é a vossa sensibilização dos municípios para esta causa, saber até que outros processos estão a ser utilizados, o PEIT, por exemplo, que já está a ser aplicado em alguns municípios, noutros o cartão que abre e pesa o lixo que fazemos e por isso responsabiliza-nos sobre a redução desses mesmos resíduos, mas
para além, e eu penso que a responsabilidade individual que colocamos também junto neste processo de educação deve ser realmente a parte mais importante, é responsabilizar quem produz, não é? Quem produz estes resíduos. E por isso é necessário apelar a que estes resíduos diminuam, que não tenhamos que pagar por lixo, porque depois chegamos a casa e deitamos ao lixo, não tem qualquer vantagem, e continuar a apostar num caminho diferente e num caminho de inovação. Até porque o futuro não é arranjar local para pôr o lixo, não é? O futuro é diminuir o lixo que fazemos. Infelizmente fui aos Açores há pouco tempo e no Faial, na praia do Porto Pim, o que eu vi foi plástico, mais plástico do que areia. E por isso eu acho que é quando nós percebemos, quando nós conseguimos contactar com esta realidade e afinal não é só na televisão nem nas fotografias que vemos na internet, é que aquela população e todos os turistas que nós encaminhamos para um turismo sustentável e de natureza e de beleza, não é? Depois chega lá e a oferta que tem é uma praia coberta de plástico. E eu acho que isto tem que acabar e de alguma forma temos que mudar as políticas e enfrentá-la de frente. E por isso gostaria de saber também qual é o ponto de vista, o vosso ponto de vista relativamente a isto. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora, para concluir a vossa intervenção, tem até 10 minutos, eventualmente para responder às questões suscitadas pelos seus deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isso é que é um desafio, não é? 10 minutos responder a tantas questões que foram aqui colocadas e se não se importasse, eu talvez, enfim, agregasse a minha resposta ao conjunto de perguntas que foram aqui feitas. Eu gostava começar por dizer que, de facto, e começando aqui pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é assim, para a Sociedade Ponto Verde, para os clientes da Sociedade Ponto Verde, que são 8.400 empresas em Portugal que são nossas clientes, existem outras 2 entidades gestoras, mas, enfim, com dimensões ainda bastante mais pequenas. Para os nossos clientes, ninguém quer produzir embalagens para as mandar para aterro. Ninguém quer que não haja capacidade das suas embalagens poderem ter um fim de vida que proteja o mais possível o impacto do consumo no ambiente. Não tenho nenhum cliente que me tenha dito isto. Devo reconhecer que houve uma evolução por parte dos produtores e dos embaladores, porque a verdade é que a consciência para o impacto ambiental e para terem o cuidado de, ao desenharem embalagens e ao decidirem os produtos que colocam no mercado, tem que passar hoje em dia a incorporar esta vertente do impacto que vão ter no pós-consumo. Dito isto, quando há pouco referi que é importante fazer sensibilização e comunicação, não referi que talvez tão importante nos próximos tempos seja fazer investigação, desenvolvimento e trabalhar na parte à montante da cadeia de valor para termos uma melhor embalagem, para que a embalagem seja mais bem reciclável. Vou explicar. A Sociedade Ponto Verde, eu estou na Sociedade Ponto Verde, enfim, há relativamente pouco tempo, e uma das coisas que se tornou bastante evidente é que com a discussão e com a pressão e o sentido de urgência, que por acaso é uma coisa que eu gostava também de deixar aqui para os temas da questão da embalagem, da reciclagem, a verdade é que se calhar nós temos que olhar para o início da cadeia de valor e começarmos a fazer um trabalho junto dos nossos clientes e junto dos embaladores de os ajudar a desenharem melhor essas embalagens. E por isso, nós o ano passado lançamos uma ferramenta que consideramos muito importante, que vai ensinar as empresas a utilizarem melhor as suas embalagens e a utilizarem embalagens cuja reciclabilidade seja mais fácil. Porque, e acompanhando, enfim, acho que é impossível nós não acompanharmos uma grande parte daquilo que foi dito aqui pelos senhores deputados e até pela senhora deputada que interviu ultimamente, é assim, ninguém quer que o final do consumo seja descartar onde não deve. A Sociedade Ponto Verde, que financia o sistema de recolha da reciclagem, precisa que os cidadãos coloquem as embalagens nos ecopontos para as poder tratar, para as poder enviar para valorização, porque depois, no final do dia, e com as exigências que hão de vir a ser implementadas, de incorporação de material reciclado nas embalagens, vai ser preciso apanhar essas quantidades para as poder processar e transformar e voltar a entrar na cadeia de valor. E, portanto, a nossa iniciativa corresponde a um plano de prevenção, porque nós criamos na Sociedade Ponto Verde uma área de prevenção que é uma área que dota de conhecimento os embaladores para prevenirem exatamente o impacto ambiental das embalagens e adotarem as melhores medidas. Não se convém misturar vários tipos de plástico, vamos trabalhar com embalagens mais monomaterial,
Os exemplos que aqui foram dados da sobreembalagem. A sobreembalagem é um problema e nós temos muitas empresas que começam a trabalhar e têm essa consciência que isso é um dever que eles têm e uma necessidade, porque, na verdade, nós já temos regras sobre aquilo que o Sr. Deputado referiu, que é um dos grandes próximos desafios para os embaladores, que é o tema da ecomodelação. Para a Sociedade Ponto Verde, que já temos algumas medidas de ecomodelação, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que na próxima transposição de diretivas, e, Sra. Deputada, talvez seja aqui um tema que nos mereça muita atenção, é que nós vamos ter a oportunidade de criar um sistema em que a taxa de reciclar, aquilo que as empresas pagam à Sociedade Ponto Verde e outros para mandarem para reciclagem as suas embalagens, ela vai depender de critérios relativos à sua melhor reciclabilidade. Chama-se ecomodelação. E, portanto, uma embalagem cuja reciclagem seja mais complexa e difícil, ela não vai ter uma taxa mais alta a pagar à Sociedade Ponto Verde, que depois a vai pagar aos seus parceiros na cadeia de valor, e depois temos um incentivo, e o incentivo económico é muito importante para que as empresas desenham embalagens que tenham, de facto, mais facilidade em serem recicladas. Queria também dizer, e respondendo à questão de quais são os desafios e o que é que precisa de funcionar melhor a nossa cadeia de valor, é assim, nós temos que criar, melhorar muito a nossa infraestrutura, porque basicamente a reciclagem em Portugal faz-se hoje em dia quase como se fazia há 20 anos. E, portanto, nós temos que melhorar muito, não só a infraestrutura da recolha, a infraestrutura do transporte, a infraestrutura da separação, e temos que melhorar muitíssimo o nível de serviço ao cidadão. Porque Portugal tem hoje em dia cerca de 50 mil ecopontos espalhados pelo país, que são geridos pelos municípios e pelos sistemas multimunicipais, não pela Sociedade Ponto Verde. Aliás, a Sociedade Ponto Verde até há muitos anos que pede que nos seja explicado exatamente qual é o valor do serviço que nós estamos a pagar junto dos municípios, ou seja, a Sociedade Ponto Verde tem um preço fixado administrativamente para cobrar aos embaladores e às empresas e tem um preço fixado administrativamente para pagar aos municípios de acordo com as especificações que são definidas. E, portanto, nós até gostávamos de saber o que é que aí está nesse preço que a Sociedade Ponto Verde cobra aos seus clientes e que depois vai pagar aos municípios. E, portanto, daí o tema da transparência. É muito importante nós melhorarmos a qualidade de serviço ao cidadão. Eu costumo dizer, muitas vezes, que a reciclagem e a separação das embalagens e a colocação nos ecopontos é um ato de cidadania ambiental. A reciclagem e colocar as embalagens no ecoponto não pode ser visto só como uma responsabilidade de consumo e não pode ser uma escolha, é uma obrigação, é uma responsabilidade. Os cidadãos cada vez mais têm que perceber que essa é a sua responsabilidade, porque se as descartam onde não devem, as coisas não vão chegar ao destino próximo. E, portanto, eu diria que para melhorar a eficiência do sistema, precisamos de acompanhar e direcionar os envelopes financeiros e os pacotes financeiros que o Estado tem para investir na infraestrutura. O recente relatório de acompanhamento que a Comissão fez Portugal, especificamente no setor dos resíduos, que seguramente é do conhecimento dos senhores deputados, diz o seguinte, que Portugal tem um problema histórico relativamente à fragilidade da legislação no setor dos resíduos, ela não é clara, é difícil de aplicar. Senhora Deputada, cada vez que a Sociedade Ponto Verde que trabalha e opera uma licença, nós só existimos porque operamos uma licença que o Estado entrega à Sociedade Ponto Verde, ponto número 1. Somos uma entidade sem fins lucrativos e que não pode remunerar os seus acionistas. E somos uma entidade que é o Estado que fixa aquilo que cobramos às empresas pelas várias embalagens e o Estado fixa aquilo que temos que pagar aos municípios e sistemas municipalizados pelo serviço que nos prestam e no final do dia vendemos os lotes de resíduos que são encaminhados. E, portanto, eu diria que é fundamental que haja cada vez mais transparência na regulação para se perceber o que é que quem anda a pagar por quem. E percebendo a necessidade de tratar, por exemplo, este tema que foi muito discutido nesta Casa na sexta-feira passada, que tem a ver com a sobreembalagem, nós achamos na Sociedade Ponto Verde, até porque o nosso core é um core técnico, nós temos um conjunto de engenheiros que estuda estas medidas, nós estamos muito convencidos e estamos totalmente disponíveis para trazer informação técnica ao Parlamento. Gerir resíduos, gerir a cadeia de valor dos resíduos exige muito conhecimento técnico e muito conhecimento das soluções que a tecnologia nos dá. Concluindo, precisamos de melhor reciclagem, precisamos de melhor serviço ao cidadão, precisamos de incrementar outros modelos que não são só os ecopontos, como foi aqui referido, investir na recolha porta a porta no peito e, sobretudo, investir numa melhor reciclagem. Ou seja,
não está só... O segredo de atingir boa performance ambiental, e eu até diria para além das metas, está sobretudo em 2 pilares, que é na recolha, ou seja, naquilo que os cidadãos colocam nos ecopontos ou que se vai buscar à casa dos cidadãos, e depois nessa separação e no produto que nós temos para reciclar. Nós, na verdade, precisamos que os sistemas separem melhor, que não misturem, que desviem de aterro, porque isto continuar a enviar para aterro o país não se pode dar a esse luxo, e que de facto nos tragam à saída do processo melhor material para se mandar reciclar. Até porque se esse melhor material for uma realidade, nós conseguiremos valorizar melhor o resíduo que depois vai entrar outra vez na cadeia de valor. Dizer que Portugal tem agora grandes desafios, eu tenho uma preocupação, que é a recolha seletiva, Sra. Deputada, cumpre as suas metas. Há outras atividades de recolha e tratamento de resíduos em Portugal que são também da responsabilidade do cidadão, não são só do produtor, e por isso é que eu digo que a reciclagem é um ato de cidadania. Exigem que nós tenhamos, a breve prazo, atenção aos novos fluxos que se vão criar, nomeadamente no tema dos biorresíduos, não esquecer a seletiva, porque de que nos serve a nós, na Sociedade Ponto Verde, estarmos orgulhosos, como tantas vezes dizemos, que Portugal cumpre as metas, já temos 70% dos lares reciclam, nós conseguimos entregar o valor à sociedade e ao Estado que nos pede, mas isto é só na embalagem e é só na recolha seletiva. Nós vamos ter biorresíduos, nós vamos ter a entrada em vigor do sistema de depósito das embalagens de bebidas com metas muito ambiciosas, que vêm exatamente da diretiva dos plásticos de uso único, e do ponto de vista da Sociedade Ponto Verde, o que falta é que todos estes instrumentos, todos estes mecanismos trabalhem em conjunto com as empresas, com a ciência, com os consumidores e com os reguladores e com quem cria as regras para que nós as possamos cumprir. Eu devo dizer que ainda, e conto uma pequena história aos senhores deputados, recebo muitas vezes na Sociedade Ponto Verde, com o apoio da nossa equipa, pessoas que nos vão perguntar, então, mas que embalagem é que nós vamos utilizar? A lei diz que nós agora não podemos utilizar embalagens desta natureza, o que é que fazemos? Deixava aqui como pedido que, ao promover um conjunto de medidas que a Sociedade Ponto Verde e os seus acionistas e os seus clientes reconhecem que são necessárias, e reconhecem não só para o país, mas também porque vivemos num espaço conjunto, que falem com as empresas, perguntem-nos, falem connosco e deem tempo para adotar as medidas. Irmos pela penalização, como foi dito também aqui pelo Sr. Deputado do PSD, pode ser medidas equacionadas para atingirem resultados, mas nem sempre temos esses bons resultados. Fechava com 2 exemplos muito rápidos para dizer o seguinte: muitas vezes nós caímos aqui num equívocos de qual é a melhor solução e qual é a melhor escolha para a embalagem relativamente ao seu impacto no ambiente. Vou dizer muito simples: o plástico foi um tema muito enfocado por toda a gente nos últimos tempos. Discutiu-se muito, por exemplo, a utilização de copos de plástico. E assim, não há problema em utilizar copos de plástico, desde que os copos de plástico sejam colocados no sítio certo para serem reciclados. O plástico é 100% reciclável, dê-nos o plástico, é preciso reciclar esses materiais, não se, enfim, exagere o problema do plástico só na utilização. Ele também existe, mas isto tem que ser conjugado. É na utilização, na sobreembalagem, no processo de reciclagem, mas depois também no fim de vida do produto, que nós precisamos desse produto para reciclar. Substituiu-se à pressa, porque toda a gente, que as empresas queriam não incumprir a sua responsabilidade, e cientes desse problema, foi toda a gente substituir copos de plástico por copos de papel, que para a Sociedade Ponto Verde, para o ambiente e para a cadeia de valor, não é nada a melhor solução, porque enquanto o plástico é reciclável, estes copos não são recicláveis, não conseguimos ter uma tecnologia com expressão que permita reciclar estes copos, e de repente o problema está aí. Ainda voltando à fiscalidade verde e fechando com este tema e respondendo talvez à pergunta: o que é que o Parlamento pode fazer para melhorar a nossa performance ambiental e cumprirmos melhor as nossas responsabilidades, vou falar de fiscalidade verde. A fiscalidade verde, em tempos, tivemos, enfim, uma taxa sobre a utilização de sacos de plástico, deu muito bons resultados, é verdade, os cidadãos portugueses acompanharam, deixaram de utilizar esses sacos. Mas já na altura se dizia: cuidado, porque isto tem outro impacto
vai ter outro impacto nesta parte da cadeia de valores. E hoje em dia, ainda a semana passada na Sociedade de Ponte Verde, recebi parceiros nossos do sistema, nomeadamente um sistema municipal de tratamento de resíduos, em que começa a haver um problema enorme, porque temos os ecopontos amarelos cheios de sacos de lixo que não pagam ecoponto e que ao serem colocados lá, estão a gerar uma pressão na qualidade do resíduo que sai daquele contentor. Portanto, eu diria que em termos de ambiente, em termos de política ambiental e, sobretudo, em termos de sistema de reciclagem, enfim, nós não temos soluções 100% neutras e 100% ótimas. Temos é que ser conscientes a fazer as melhores escolhas para atingirmos os melhores resultados e sendo certo que a Sociedade de Ponte Verde tem prosseguido aquilo que entende ser a sua missão que lhe é entregue pelo Estado e lhe é pedida pelos seus clientes e pelos seus acionistas, onde gostava de dizer também que não vemos nenhum conflito de interesses. Aliás, se ele pudesse potencialmente existir, queria dizer que o facto de nós trabalharmos tão proximamente e reportarmos tanta informação sobre a nossa atividade à Agência Portuguesa do Ambiente pelo Ministério do Ambiente e à Direção-Geral das Atividades Económicas pelo lado do Ministério da Economia, não conseguimos sequer ter esse conflito de interesses. Neste momento, a Sociedade de Ponte Verde quer promover as melhores práticas de produção de embalagem, quer contribuir para que se trate do problema da sobreembalagem que existe, antever aquilo que vai ser a ecomodulação que está a ser discutida na Europa e que tem que ser harmonizada para a Europa toda e não só para Portugal, quer trabalhar com os parceiros dos sistemas onde há muito que fazer para melhorar o processo da reciclagem e, finalmente, quer convocar o cidadão para ter o melhor comportamento e, por favor, deem as embalagens, coloquem-nos nos ecopontos, porque nós mandamos reciclar. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficamos cá com estes desafios. Concluímos esta audiência. Agradeço mais uma vez a vossa presença e os vossos contributos que são importantes para o nosso trabalho legislativo. Muito obrigado.